Boa noite a todas as cidadãs, todos os cidadãos presentes, aqueles internautas que nos assistem. Em primeiro lugar, eu queria falar da FEAVIM, agradecer a presença e o trabalho da FEAVIM, mas eu quero falar também da dureza do trampo que é a FEAVIM, né? A gente só vê as flores, mas não vê o espinho, né? Então, eu acho que tem que só ver o resultado bonito. Pô, conseguiu 7 mil para cá, mas como é que conseguiu isso, né? Eu estou no Conselho Consultivo de Itacolomi, que é uma das entidades que fazem parte da FEAVIM, e até tomar posse eu também estava no grupo de direção da FEAVIM acompanhando, porque trabalhando eu não dava conta efetivamente de trabalhar, porque mal dou conta de ser conselheiro consultivo do Itacolomi, porque é muito difícil tocar as entidades assistenciais de Vinhedo. Tenho certeza. Faltam voluntários, né, que queiram realmente fazer parte das diretorias, que queiram estar lá no dia a dia, que queiram contribuir de uma forma mais compromissada, né? Então é difícil fazer parte das entidades assistenciais de Vinhedo. Então, eu como conselheiro consultivo, estou ajudando o Itacolomi, mas efetivamente, minhas desculpas, já dei essa desculpa no grupo lá, mas não conseguia ajudar o grupo diretor da FEAVIM. Durante a organização desse estacionamento da Festa da Uva, eu vi o trampo que esse pessoal deu. Eu fico perguntando se colocasse essas horas de planejamento e de execução, né, que essa diretoria teve, quanto é que daria isso em custo, para ver se pagaria o retorno que teve. Isso é o que eu quero saber. Porque teve um grande conhecimento aplicado nisso aí, houve um grande número de horas de planejamento e de execução. Se transformasse esse trabalho da diretoria da FEAVIM, desses grupos coordenadores, em dinheiro, e aplicasse, ia dar negativo aquilo lá. Se fosse cobrado por eles, dava negativo, né? Por isso que eu acho que tem que realmente pensar isso. Mas falando da pedreira que é, eu fico pensando o seguinte, eu já comentei isso, comentei quando fui vereador na outra gestão, e já cumprimentei também para o grupo diretor da FEAVIM. Se existem projetos na cidade que são obrigações do poder público e são repassados para entidades, no mínimo o poder público tem que entrar com 80% dos recursos para tocar esses projetos. Quando eu estive aqui e fiz medidas impositivas, coloquei como medidas impositivas a favor das entidades da FEAVIM e perdemos por pouco, né? Acho que vocês duas estão lembradas disso. Era nesse espírito, porque quando eu fui pesquisar, os projetos tinham cerca de 2/3 só que a prefeitura cobria, na faixa de, sei lá, de uns 66%, chegou a minha conclusão. Não era dado exato, mas era nessa faixa. E eu propus aumentar isso para 80% e coloquei medidas impositivas nesse favor. Então, insisto, se existem projetos que são obrigação do poder público, o poder público também tem a obrigação de dar pelo menos 80%, subsidiar pelo menos 80%, porque não é fácil conseguir recursos voluntários, não é fácil conseguir voluntários para trabalhar. Acabam sendo os mesmos voluntários em várias áreas diferentes. E eu peço então aos vereadores que se lembrem, né, das falas de hoje a favor da FEAVIM, quando chegarmos no final do ano e formos fazer o orçamento de 2020. Lembrar disso, lembrar desse trabalho. Porque a FEAVIM só sobe aqui para falar do que deu resultado. Mas não fala do trabalho que eles têm, não fala da dureza que é isso, não fala dos espinhos. Acho que tem que vir aqui e falar disso também. Vocês não falam, eu falo, tá bom? Porque eu sei o que é isso, eu sei que é a dureza, qual é a dureza do Itacolomi manter 2 projetos maravilhosos nessa cidade. Segundo assunto da pauta é a reintegração do servidor público Ivanei. O Ivanei é um servidor da Sanebave. E em julho de 2018, ele foi
afastado do seu trabalho na Sanebave. Foi demitido por justa causa no seu trabalho na Sanebave. E por que ele foi demitido, né? O motivo, ele chegou um final de semana, se não me engano foi domingo, ele estava caminhando na Praça do Aquário com a sua esposa e sua criancinha pequena, no seu horário de descanso, de lazer, e viu que estava havendo uma poluição na Praça do Aquário e os peixes estavam morrendo. Então ele foi no Facebook e colocou: poxa, que descaso, esgoto sendo jogado na Lagoa do Aquário. Está com um cheiro forte e os peixes estão ficando sem oxigênio. Cadê os responsáveis por isso? E a Sanebave, né, que já tinha uma pinimba com ele, demitiu por justa causa. Ele não falou o nome da Sanebave, não estava acusando a Sanebave de nada, mas aconteceu isso com ele. E agora, no despacho do juiz, o juiz diz o seguinte, referente ao texto do Ivanei: o texto publicado foi escrito fora de horário de trabalho, não foi direcionado diretamente ao seu empregador e não indica intenção de desmoralizar o serviço público. Então é passível de readmissão. Então concedeu o mandado para ele ser readmitido. Então qual foi o crime dele? O crime dele foi fazer um alerta ambiental. Esse foi o crime do Ivanei. Então um cara desse, um servidor que fora do seu horário de trabalho, ele trabalha na Sanebave, trabalha com águas, né, conhece o assunto. Um cara que faz um alerta desse, não merece a rua, né? Eu acho que esse cara, esse servidor público, ele merece um título de mérito ecológico por esta Câmara. E é essa que eu vou fazer essa proposição, porque ele não merece a rua, ele não merece demissão, ele não merece a justa causa. Fora de horário de trabalho, ele fez um alerta ambiental e ele merece sim o mérito ecológico, e eu vou fazer essa proposta para ele. Tem dois temas que eu acho que vão repassar por muito tempo aí. São dois temas de abrangência nacional, mas impactam diretamente aqui a nossa cidade. E eu vou discutir isso, vocês vão escutar várias vezes falar disso, e vou acompanhar sistematicamente. Um é a reforma da Previdência, né, que eu acho que esse não tem discussão, e o outro é a violência contra as mulheres. Por que a gente tem que insistir nesse tema, né? Porque a gente ainda vê gente falando que esse tema é mimimi. A gente ainda ouve pessoas falando que quem faz essa discussão, as mulheres que fazem essa discussão são feminazes, né? Querendo dizer que elas são nazistas, né? Então a gente tem que sim que fazer essa reflexão sobre a violência no Brasil e a violência que se estende até Vinhedo também. Eu gostaria que a Soninha começasse aí os slides, eu vou falando para mudar. Esse aí, sobre a violência da mulher. Primeiro o slide, por favor. Bom, um dado estatístico. Esses dados estatísticos vão chamar a atenção que realmente o problema é grave, né, e toca profundamente as mulheres, e sensibilizar os homens, né, não machistas, né, porque os machistas fica mais difícil sensibilizar. Essa pesquisa aí foi feita pelo Datafolha. 42% das mulheres pesquisadas já haviam sido assediadas, né? Quase metade das mulheres declararam que tinham sido assediadas, principalmente nas ruas, aqui mesmo em Vinhedo. Chegou ao meu conhecimento, né? Jovens, adolescentes que saem da escola, fica o carro dando volta no quarteirão e mexendo com elas enquanto elas estão no ponto de ônibus, né, fazendo proposta enquanto elas estão no ponto de ônibus aguardando. E no transporte público, né, as mulheres que andam no transporte público sabem bem que tipo de assédio é esse. É o assédio físico. Até hoje ainda existe isso. O segundo slide está aí já, né, por favor. Isso aí são os números de 2017. Ali diz 221 mil
e 238 casos enquadrados na Lei da Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha é da violência doméstica. Só que esses dados, tanto da Maria da Penha como estupros, eles são subnotificados. Por quê? As mulheres, muitas vezes, não têm coragem de ir até a delegacia, primeiro porque não são bem recebidas, segundo porque têm medo dos seus parceiros, e por aí vai. O estupro, 60.018 estupros em 2017. Os estupros também são considerados subnotificados, fala-se que só esse número aí é pelo menos 10% do que realmente ocorre no Brasil. Então vocês imaginam 600 mil estupros em 2017. Uma parcela de vulneráveis, mas a maioria são de mulheres maiores de idade, né? Espera aí, não muda não, volta um pouquinho que eu não terminei, não, só um minutinho, por favor. E 1.133 feminicídios. O que são feminicídios? Feminicídios são crimes de ódio. Nem todo crime contra a mulher, né, nem todo assassinato de mulher é feminicídio. Para ser caracterizado, isso aí só é uma parcela. Para ser caracterizado como feminicídio, né, a mulher tem que morrer por crime de ódio, né, e pelo fato dela ser mulher, né, pelo crime de gênero. Então a gente vê, muito daqueles casos da Lei da Maria Penha acabam caindo nesses feminicídios. A mulher apanha e, de repente, quer se separar, a mulher quer ter uma independência e acaba morrendo por causa disso. Então é caracterizado como feminicídio. O próximo, por favor. E esse aí é mais chocante ainda. Esses são dados de 2018 do Estado de São Paulo. Essa pesquisa foi feita pelo Ministério Público de São Paulo. Os casos de feminicídios, né, crimes de ódio contra a mulher, 45% ocorreram por separação. Ou seja, a mulher não quis mais morar com o homem, né? Não quis mais viver com ele. E o homem se acha no direito de ir lá e matar essas mulheres. E aí, esses casos, a gente vê também como é necessário a gente ter políticas públicas que funcionem. Então, no caso, por exemplo, escolta policial, casa-abrigo para as mulheres poderem sair de casa, né? Como é que está isso aqui em Vinhedo? Talvez a vereadora Flávia Bittar possa dizer melhor. 30% são assassinadas devido a sentimento de posse ciúme. O homem tem ciúme, né? A mulher se arrumou, a mulher vai estudar, a mulher tem amigas e o cara vai lá e mata a mulher. E nessas mortes de feminicídio, a maior incidência, né, na casa da pessoa e à noite, na madrugada. Então, aí volta aquela questão da delegacia da mulher, a política pública de delegacia da mulher está funcionando, tem mulheres para receber e está funcionando 24 horas. Então, essas estatísticas mostram muita coisa do que tem que ter, efetivamente, de políticas públicas funcionando na cidade de Vinhedo. Essa pauta eu vou acompanhar, tanto no Conselho da Mulher, como também na futura Procuradoria da Mulher, que eu tenho certeza que essa casa vai aprovar. Falta apenas 1 minuto. Eu imagino que com 5 minutos vai ser mais difícil para mim, mas vamos lá. Tem que ir treinando, né? Uma questão é que eu também estou começando voltando a acompanhar a educação na cidade. Eu fiz muito isso no primeiro mandato e nesse período que eu vou ficar aqui substituindo o Rodrigo também vou acompanhar. Então vou acompanhar tanto o Conselho da Educação como o Conselho da Educação, Conselho de Alimentação Escolar. Vou acompanhar esses 2 conselhos porque eu gosto de não só prestigiar os conselhos, mas também lá tem muitos técnicos. Lá a gente conhece realmente o que está acontecendo na cidade, vê os 2 lados, vê o lado da prefeitura, vê o lado do técnico, vê o lado da população. Então também vou acompanhar, vou voltar a acompanhar a área de educação aqui na cidade.
para essa noite é só. Muito obrigado, boa noite.